na pesquisa é sobre direito à moradia e direito à cidade, mas como eu sou um internacionalista, eu me formei em relações internacionais, fiz mestrado no direito, doutorado no direito, eu tenho trabalhado com a questão da moradia e da cidade desde uma perspectiva internacional. E aí entram algumas agendas, a nova agenda urbana, entram aí os acordos sobre meio ambiente, o último o Acordo de Paris, porque isso tem a ver, a gente falar de moradia, falar de sistema de propriedade tem a ver com o desenvolvimento e uso do solo, né? E essa tem sido a minha pesquisa. Eu me interesso por quase tudo que tem a ver com moradia, que tem a ver com direito à moradia e cidades, né? Questões urbanas também. Tenho trabalhado no Instituto Transjus desde 2016. Em 2018 eu consegui o meu doutorado, né? Então, aí já se vão 5 anos já, né? E agora a gente está tentando organizar as ideias e fundar uma cátedra, juntamente com as Nações Unidas, em Barcelona. Essa é uma notícia nova que eu aproveito para dar para todos vocês, fiquem atentos, cobrem o Douglas, e aquele cara lá de Barcelona que ia falar sobre a cátedra das Nações Unidas. Isso é importante porque, além de unificar, né, perspectivas sobre a cidade, sobre o uso do solo, né, também coloca em contato com, né, esse projeto coloca em contato pesquisadores com outros pesquisadores de diferentes partes do mundo. Eu acho que isso é bem interessante. E é isso, Douglas. Ok? Bom, eu publiquei esse texto em 2015 e eu confesso que, na época, eu tinha uma visão muito, mas muito pessimista em relação aos sistemas políticos constitucionais e à efetivação do direito à moradia. Então, por isso que o título ficou um pouco assim pesado, né? A função social negativa do direito de propriedade em sistemas políticos constitucionais e a afirmação popular dos direitos humanos. Porque, por outro lado, eu acreditava que a afirmação dos direitos fundamentais ou dos direitos daqueles, a gente chama no Brasil, né, direitos coletivos, direitos difusos, eles teriam uma maior possibilidade de serem efetivados com a organização social. Eu acreditava muito nisso, né? Mas muita água passou debaixo da ponte, a gente viu, né, depois de um longo período, né, de um projeto de país que era baseado, eu estou falando da administração do Partido dos Trabalhadores, né, um projeto de país que era baseado em muitos pressupostos da solidariedade, mas também, por outro lado, fez um programa de habitação que foi Minha Casa Minha Vida, cheio de contradições e em conflito com vários pressupostos que muitos movimentos sociais tinham, a questão da reforma agrária também. Então, minha cabeça estava mais ou menos desse jeito, né? Mas eu acreditava que uma discussão, fazendo uma conversa mesmo, né, de cozinha, eu acreditava que se nós fizéssemos uma discussão sobre o entendimento do que poderia ser a função social, acho que isso despertaria o interesse de mais pessoas sobre o assunto e criaria pontes. Então saiu esse texto em 2015, publiquei numa revista chilena. Eu não conheço o pessoal da revista, não conheço o pessoal da Universidade de Santiago do Chile. Eu mandei o texto e foi bem recebido. Bom, o texto está dividido em 4 partes, né? E eu fiz questão de dividir em 4 partes porque as duas do meio seriam os estudos de caso, e a última parte são as considerações finais. Então, eu começo fazendo uma discussão sobre os sistemas constitucionais, e aí eu cito, né, a Carta de 88, a Constituição Federal, o artigo 5º, falando sobre, fazendo referência à função social da propriedade, no inciso 23º, e daí eu faço uma espécie de comparação com a Espanha, porque a figura jurídica da função social da propriedade aparece no direito espanhol, aparece na Constituição espanhola, e é fácil de gravar as datas, porque a nossa Constituição é de 88, a espanhola é de 78, ou seja, 10 anos antes. O Brasil vira um país urbano, né, ou seja, a maior parte da população vivendo em a situação urbana
na década de 70 e na Espanha na década anterior, na década de 60. Então a gente está ali, né, muito próximo. Bom, mas por que eu mencionei esses dois artigos, né, e eu achava que isso era importante falar? Porque de 88 para trás, até 1919, quando a gente faz referência à Carta de Weimar, né, a Constituição de Weimar, aparece no artigo 153 uma coisa chamada obrigações, né? E naquela época, segundo um teórico francês, o Léon Duguay, que fala muito sobre a função social da propriedade já no início do século passado também, e aí é um francês que ficou famoso na América Latina, principalmente, falando sobre a função social da propriedade e das obrigações que a propriedade tem em relação ao conjunto da sociedade, né? Então, esse artigo, ele explicita esse tipo de obrigação que a propriedade teria. Só que eu costumo dizer que não aparece muito bem a questão da função social da propriedade, ou seja, de maneira explícita, em outra carta constitucional, que é a Constituição de Querétaro, a Constituição que resulta da Revolução Mexicana de 17, mas pode-se dizer que ela foi anterior à Constituição de Weimar. E aí existem vários debates, né, sobre como a função social da propriedade foi parar no México, né, antes de aparecer na Constituição de Weimar, mas uma das explicações é essa que eu acabei de falar. O Leon Duguay, que era um jurista e filósofo, pensando os limites da propriedade, difundiu mais as suas ideias fora da França do que dentro da França. É muito parecido com a Revolução Francesa, né? Hoje em dia, se você fala sobre a Revolução Francesa, os franceses, isso está na história lá atrás, mas parece que a Revolução Francesa é muito mais quente o tema, né? Muito mais quente o tema fora da França do que dentro da França. Ok, e aí esse debate, né, sobre a função social da propriedade, eu dividi em duas esferas, né? Então, uma delas é sobre os limites internos, que eu acabei de falar, e o outro sobre os limites externos. A diferença entre limites internos e limites externos, alguma jurisprudência vai dizer que, no caso dos limites externos, a função social da propriedade, ela funcionaria como um limite entre o interesse do proprietário e um interesse da sociedade. Então, nos casos, por exemplo, de expropriação, né, é um exemplo de limite externo, porque o proprietário é obrigado, digamos assim, né, a dispor do seu bem. E alguns sistemas constitucionais vão expropriar e vão fazer a justa compensação. Outros sistemas constitucionais, eu posso fazer um comentário breve no final, de coisas que não estão no artigo, mas que eu tenho colecionadas, digamos assim, mas esses seriam os limites externos. E aí eu vou citar a Constituição dos Estados Unidos, né, de 1791, na quinta emenda, já se fala em expropriação e justa compensação. Tem um texto do Horwitz, que fala sobre a transformação do sistema de propriedade norte-americano, e essa coisa da justa compensação na jurisprudência norte-americana demorou muito para se assentar, porque o Estado entendia como justa compensação o cálculo, né? O Estado entendia como justa compensação somente aqueles casos em que a terra estivesse sendo utilizada, ou que a propriedade estivesse sendo utilizada. Se fosse uma propriedade subutilizada, ou vazia, ou uma terra improdutiva, o Estado simplesmente passava o trem no meio e não tinha conversa. E é uma coisa que me surpreendia bastante, porque quando a gente fala do ponto de vista, né, do respeito ao direito de propriedade, ou respeito aos direitos fundamentais, né, a gente pensa em Estados Unidos, a nação que não tem ruptura de contratos. Ontem o Biden fez uma declaração sobre a suspensão de patentes, ou seja, ruptura de patentes, né, desrespeito à coisa do direito da propriedade intelectual, inclusive, que é mais abstrata a concepção ainda.
Isso me chocava bastante, porque eu achava, não é possível, né? E realmente, na história da jurisprudência, na história do direito norte-americano, existem essas idas e vindas. A Constituição Italiana de 47, no artigo 42, fala sobre os limites da propriedade, né, os limites de fins da propriedade, e sobre a função social. Depois tem a Constituição da República Democrática da Alemanha, de 49, então a gente está falando da Alemanha socialista. Propriedade privada é garantida, seu escopo e limitações derivam da lei de obrigações relativas ao estado de bem-estar social. Não fala em função social da propriedade, mas se fala em bem-estar social. E a gente sabe que num regime socialista a propriedade tende a ser abolida, né? A ideia de propriedade tende a ser abolida, pelo menos entre privados. Isso não aconteceu de fato na Alemanha socialista, mas a gente está falando de um sistema político, digamos assim, constitucional, em que a ideologia favorecia esse tipo de ação do Estado. E depois a Constituição, em 1958, né, depois da Constituição, a última Constituição Republicana Francesa, no artigo 34, fala-se sobre o direito de propriedade e obrigações civis ou comerciais. Aí eu coloquei 3 exemplos, que é a Lei de Orientação para as Cidades, que é de 91, a lei relativa à solidariedade, à reestruturação urbana, à renovação urbana, e a DALO, que é a lei de direito a logement posable, não sei como é que a gente pode traduzir isso, mas seria o direito de de ser direcionado a uma moradia, né? E essas 3 leis que derivam do artigo 34 da Constituição Francesa, elas também entram num outro paradigma, num outro exemplo de sistema constitucional político, né, que não tem nada a ver com o socialista, que não tem nada a ver com o americano, que não tem nada a ver com o italiano, e o último nosso, que é a Constituição Federal de 88, que eu já falei, já repisei, mas volto a lembrar. Então, são sistemas constitucionais diferentes, mas com obrigações em relação à propriedade, né, ao direito de propriedade. Então, esses seriam os limites externos. E eu até chego a mencionar no artigo que esses limites, né, externos, ou essas formas de sistemas políticos constitucionais, elas, embora diferentes ideologias, elas não impedem que a propriedade cumpra, né, alguma função social. E eu sempre menciono que, independentemente do país, independentemente do sistema político, né, ou independentemente do sistema constitucional, a gente pode pensar como são esses países, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano e do ponto de vista da moradia, né, como são esses países. Eu estava vendo hoje os dados, e a França ainda continua entre os países que mais têm moradia social na Europa, né, só fica atrás os Países Baixos, depois Dinamarca, aí mais 2 países, ou 3, depois a França, né? Reino Unido está assim, né, com a França. Então, ainda existe, digamos assim, um espaço de delimitação do sistema de propriedade que é grande, e é interessante ressaltar que isso não tem afetado no longo prazo, né, o desenvolvimento desses países. Aqui eu estou jogando algumas sementes porque é interessante a gente pensar isso do ponto de vista do Brasil e da América Latina. Ok, então eu passo para os 2 casos, né, os 2 estudos de caso. O caso de Pinheirinho, a massa falida selecta, esse ficou conhecido no Brasil, né, foi um conflito, ocupação de um terreno, de uma massa falida em São José dos Campos. Essa massa falida tinha e tem, né, dívida ativa com a prefeitura, com o Estado e com a União. Então, a ocupação da área foi feita por essas famílias, eram quase 2.000 famílias, os números variam bastante, mas depois o assentamento Novo Pinheirinho, que acontece também em São José dos Campos, já em uma outra área, colocando, né, realocando essas pessoas, chega a quase 1.000 famílias assentadas, né. Então, a gente está falando aí de 4.000 pessoas no mínimo. E depois tem uma outra leva de pessoas, enfim, que vai também para esse conjunto habitacional, mas a gente está falando de muitos milhares, né, de pessoas.
Meu riso é um pouco de nervoso, porque essa situação me deixa um pouco, é, enfim, voltando a 2015, né? Ou seja, será que a gente está mudando muita, bom, enfim, mudando muita coisa ou não, ou regredindo, enfim. Bom, então o conflito foi decidido sobre o conceito de posse e usufruto, né, esbulho. A juíza, na época, emitiu uma sentença dizendo que as famílias tinham tomado posse de um terreno que pertencia a uma massa falida. A massa falida não podia ter, digamos, o cumprimento das suas dívidas, porque, por se tratar de uma massa falida, é sujeito passivo, não pode ser tributado. Existe uma discussão depois, porque posteriormente houve uma discussão sobre o fato de a massa falida ter que pagar ou não tributos. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas o resultado final é que a reintegração de posse foi feita de maneira violenta, e a gente sabe que o resultado é a massa falida não honrou crédito com nenhum dos seus pares que têm que receber dinheiro na justiça, seja por questões trabalhistas, seja por imposto, enfim. A massa falida não cumpre a sua função social, e a pergunta era se a propriedade que a massa falida tinha, né, do ponto de vista jurídico, massa falida, um conjunto de bens, né, uma coleção de bens, uma lista de bens, se isso deveria cumprir função social ou não. Mas o fato é que essa região de Pinheirinho, ela fica num espaço urbano que é mais valorizado, e as famílias foram relocadas para um espaço urbano menos valorizado. No fundo, era um pouco isso, né? A massa falida tinha que gerar lucro, né? Na Ginarras, que era o antigo proprietário da Seleta S.A., que declarou falência, continua oferindo enfim, os lucros da venda de partes dessa massa falida. Tem um artigo recentemente publicado que faz a georreferência, né, da massa falida, como ela está diminuindo ao longo dos anos, ou seja, eles estão picando, né, a massa falida. Enfim. Bom, o caso de Pinheirinho, então, versus massa falida, 2012, é um elemento negativo, né, que eu destaco. Por outro lado, tem um elemento positivo, né, nessa discussão sobre direito de propriedade e função social, que é o caso Mohamed Aziz versus Caixa de Estalvis Catalunha, de 2013. Então, o caso é basicamente uma pessoa que procura um financiamento, uma hipoteca, entra no financiamento, vem a crise de 2008, essa pessoa não pode pagar a dívida, entra em dívida com o banco pede reintegração de posse, o que seria, né? Seria a execução da dívida, é o que se chama no direito espanhol de ejecução hipotecária, no direito civil e no direito hipotecário. O Mohamed Aziz, que era um imigrante, né, com residência e trabalho na Espanha, ele recorre aos tribunais, só que no direito espanhol, e principalmente no direito do consumidor antes de 2013, que isso passou por uma reformulação, a pessoa afetada, ou seja, o sujeito passivo no contrato, ou seja, o banco seria o sujeito ativo, a pessoa seria a pessoa contratante, né, firmante do contrato seria o sujeito passivo. O sujeito passivo não era sujeito de direito de contestação. Ele não podia fazer nenhum tipo de contestação. Ele não podia denunciar contrato, ele não podia denunciar a cláusula abusiva, ele não podia questionar preço e juro, né, do contrato. Ele tinha que aceitar o contrato. Bom, em 2013 teve a promulgação de uma diretiva europeia, que é a 9313, e ela mencionava, principalmente no caso espanhol, né, há outros casos da União Europeia, mas principalmente no caso espanhol, e que o direito civil, o direito do consumidor era completamente assimétrico, né, em relação às instituições financeiras ou de crédito e aos consumidores de hipoteca. Bom, o resultado foi o seguinte: o Mohamed Aziz, ele desistiu de recorrer num tribunal mercantil e direcionou
a causa dele para outro tribunal. E ele deu a sorte de encontrar um juiz, José María Fernández Seijo, e eu conheci esse juiz, e esse juiz, ele fez uma fala uma vez, dizendo o seguinte: quando Mohammed apareceu, eu na posição de juiz, eu não poderia dizer para ele, você tem razão, pode deixar que a gente vai resolver a situação aqui para você. E a outra situação era, do ponto de vista que ele queria promover, né, levar adiante o caso dele, seguramente ele ia perder. Seguramente ele ia perder, porque a contestação dele era do ponto de vista da função social da propriedade, do ponto de vista do direito humano, e ele iria perder a causa. E aí o juiz, ele pediu a suspensão do caso, né, pediu, digamos assim, sentou no processo e, ao mesmo tempo, fez uma pergunta ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode este contrato, assim como todos os outros contratos na Espanha, primeiro, estabelecer regras de adesão. Então, lembrando, né, os contratos de adesão no direito espanhol, depois no direito do consumidor espanhol, passaram a ser proibidos, mas antes não. Então, o banco ou uma instituição de crédito fazia um contrato, imprimia esse contrato, 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, e as pessoas assinavam. E isso era legal. Com a diretiva 93/13, todos os contratos de adesão para frente e para trás tiveram que mudar. Isso é uma coisa interessante no direito europeu, né? Quando a gente fala direito comunitário, direito europeu, porque, claro, se você altera a realidade do ponto presente para frente, com a crise, com a falta de dinheiro, com a falta de emprego, a gente não tem nenhuma garantia de que a sociedade se recuperará daqui para frente com base em novos contratos e esses contratos mais justos. Então, a coisa do ex ante, ex post, praticamente mudou o direito espanhol, eles tiveram que reformular tanto o direito civil quanto o direito do consumidor. Bom, a segunda, então, a primeira coisa, eu diria, os contratos de adesão, isso deveria ser mudado. A segunda coisa eram os juros abusivos. Os juros de hipoteca e mais as taxas de administração que a Caixa Catalunha de Estalvis cobravam, os juros eram de aproximadamente 20% ao ano. Se a gente pensa nos juros do Brasil, para casa própria, eu não sei como é que está hoje, mas na época, em 2013, 2012, girava entre 7 e 9, né, no máximo 10. E a gente sabe que a Europa passa por uma situação econômica e estrutural em que os bancos estão trabalhando com juros negativos, né? Ou seja, deixar um dinheiro no banco hoje, com os impostos e com a inflação, você vai ter menos dinheiro no ano que vem. Bom, enfim, com base nessa pergunta, o juiz, José María Fernández Seijo, obteve a resposta e realmente o Tribunal de Justiça da União Europeia disse não se pode realizar contrato de adesão, a taxa de juros tem que cair, e este senhor, Mohamed Aziz, tem direito a revisar o seu contrato. E aí em posição de, aí a gente está falando de direito paritário, né, de os dois se sentarem à mesa e poderem negociar. Isso aconteceu num dia, no outro o efeito dominó foi gigante, né, porque eu acompanhei o movimento de moradia por luta à moradia, né, que é a plataforma de afectados por la hipoteca, na Espanha, e eu acompanhei essa plataforma, que é o movimento social, por mais de 3 anos. E a quantidade de contratos que se revisou na Espanha depois dessa sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, justamente porque as cláusulas eram abusivas e justamente porque havia essa condição, né, de sujeito passivo não poder questionar regras contratuais ou não poder incluir cláusulas no contrato. Inclusive a diretiva 93/13 é explícita, né, como forma de boa-fé, o banco também tem que aceitar incluir alguma cláusula, alguma condição da pessoa que hipoteca, né, do hipotecando. Bom, gente, e aí a gente passa para as considerações sobre a função social da negativa, a função social, não, a negativa função social da propriedade.
Porque eu acreditava que, do ponto de vista da propriedade, é muito difícil a gente mudar, né, o curso dessas ações, pensando nesses dois casos, no Brasil e na Espanha. Por que função social negativa? Porque os efeitos, é, é, enfim, que o sistema de propriedade acaba promovendo, tanto na sociedade espanhola quanto na sociedade brasileira, eles são mitigadores, né? Ou supressores, né, dos direitos, de outros direitos fundamentais, ou mesmo daqueles direitos que a gente compreende dentro do corolário de direitos humanos. Então, era mais ou menos essa a ideia. E aí eu parto para a discussão, né, de que a moradia como um direito humano, como um direito fundamental nas duas constituições, né, passa a ser discutida como, às vezes, como um direito social, às vezes como um direito fundamental. No direito espanhol, eu vi muitos juristas espanhóis questionando essa questão de que a moradia seria um direito fundamental. Existe, né, digamos assim, moradia não é um direito fundamental, é um princípio que eles chamam de princípio rector, que é um princípio que direciona a sociedade e a economia, né, e os projetos de construção de moradias e tal. Mas isso não é um direito fundamental. Por outro lado, há juristas, como o meu ex-orientador, Julie Ponce, que fala isso é um absurdo, porque a gente está falando de direitos constituidores, né, da dignidade humana, então é impossível. E há juízes que pendem para um lado, há juízes que pendem para um outro. Mas a realidade é que nem a Espanha e nem o Brasil têm um nível de moradia social elevado, esse é o ponto, né? Então, como é que os sistemas jurídicos ou os sistemas constitucionais desses dois países? Eu estou pensando essas questões em 2015, né? Hoje eu tenho a resposta para algumas coisas, não para todas, mas em 2015 eu pensava como é que esses sistemas constitucionais ou como é que esses sistemas políticos vão solucionar a questão da moradia através da função social da propriedade, né? É, Depois eu faço algumas considerações sobre a afirmação popular dos direitos humanos, e eu acho que aqui cabe ressaltar que ela é popular porque os direitos humanos no Brasil, a gente sabe que não é pauta de nenhuma agenda partidária que vai para a televisão, né? Fala-se em direitos humanos, mas, enfim, ela não gera, né, digamos assim, uma organização da política partidária institucional. Algum partido ou outro fala de função social da propriedade, e aqui eu gosto de fazer menção ao Partido Solidariedade. O Guilherme Boulos tem feito campanhas, né, falando, denunciando a questão da falta de cumprimento da função social da propriedade, mas eu fico pensando nos juízes, né, porque e nas decisões, principalmente no STF. Na minha tese eu faço um levantamento sobre as decisões que revelam conflito de propriedade e cumprimento da função social da propriedade, e esses conflitos, muitas vezes, eles resultam, quem são os atores, né, desse conflito, quem são as partes desses conflitos, né? Em geral são prefeituras, reclamando a cobrança do imposto progressivo, e prefeituras usando a função social da propriedade para justificar maior taxa de lixo. Isso foi o que na coleta de lixo, né, as taxas cobradas nas coletas de lixo. Eu não sei como é que é em Recife, mas em São Paulo me lembro de uma enorme discussão na prefeitura do PT, porque a Marta Suplicy, que era do PT à época, queria implementar a taxa do lixo, e isso foi considerado uma espécie de roubo, e assim como a Prefeitura de São Paulo, outras prefeituras do Brasil chegaram ao STF para tentar justificar a taxa do lixo pelo cumprimento da função social da propriedade. Na minha tese, eu faço análise de mais de 180 sentenças do STF, e assim, quase que a regra geral é essa, né? A função social da propriedade serve para as prefeituras cobrarem maior imposto progressivo, o que eu acho que não está errado, mas a gente precisa transformar isso de
alguma maneira, né? Utilizar esse imposto progressivo também, criando fundos e gerando mais oportunidades econômicas e de investimento para que a moradia social porque é essa a finalidade, né, da função social da propriedade. E a coisa da taxa do lixo. E, por outro lado, aqui já terminando a análise do tema, eu gostaria de dizer que dos movimentos sociais que eu tenho acompanhado, a questão da moradia tem sido atravessadora em quase todos eles, porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando de um direito que é fundamental, mas é um direito que é essencial para o desenvolvimento humano. Assim, a gente está falando do ser humano, da dignidade humana. E, e mesmo em outros países, depois eu vou deixar para o debate, eu tenho visto que a moradia ela é transversal na organização de outros direitos, inclusive o direito que organiza a ordem econômica, né? A gente tem a função social da propriedade no artigo 170 da Constituição brasileira e dos princípios que estão lá, né? Soberania nacional, direito de propriedade, função social da propriedade, então são princípios ordenadores, né, digamos, da ordem econômica brasileira, e aparece o direito do consumidor também no artigo 170 da Constituição, proteção ao meio ambiente, e não são princípios contrários, né, e muito menos assimétricos, eles devem estar balanceados, digamos assim. Então, é isso, gente. A minha fala foi mais para contextualizar um pouco o artigo, e a gente pode levar muitas perguntas para o debate. Eu termino aqui. Obrigado pela atenção. Muito bom, Wellington. Parabéns, cara. Excelente exposição, muito concentrado. Eu li o artigo ontem, gostei pra caramba, não conhecia esse teu texto. Foi ótimo a gente trazer esse debate para o grupo de pesquisa. E eu fiquei com algumas dúvidas sobre como você fez essa comparação entre sistemas constitucionais e queria te ouvir um pouco mais sobre isso, né? Porque você trabalha o caso Pinheirinho e trabalha o caso da Espanha, o caso do Aziz. E como é que você selecionou, assim, que razões te levaram a fazer essa comparação entre esses estudos de caso? Eu queria te ouvir sobre isso. E se é sobre isso a comparação, ou se você está, na verdade, me pareceu tentando fazer uma comparação mais ampla sobre sistemas constitucionais, né? Mas me pareceu mais normativo do que fático. A parte fática ficou restrita aos estudos de caso, que eu acho que a descrição está muito boa. Mas eu queria te ouvir mais sobre isso, né? A metodologia da seleção dos casos e como é que se articulou isso dentro do teu texto. Mas parabéns de novo, assim, eu acho que foi muito bacana contar com a tua exposição aqui. Queria também já abrir para os colegas levantarem questões. Eu tenho alguns comentários, eu não sei se o Wellington ele prefere responder ao que você falou. Não, vamos juntar tudo, eu falo. Vamos juntar, então, Karina. Juntando é melhor, eu também prefiro, junto funciona bem melhor. Wellington, primeiro, obrigada pela tua exposição, assim, super clara. Já adianto aqui, né, meu lugar de fala, eu não sou especialista em direito à moradia, direito às cidades, embora sendo recifense não tem como não acompanhar esses temas. Você deve saber que a discussão sobre direitos urbanos é bem forte aqui na cidade, mas algo que me chama a atenção é a discussão aqui sobre propriedade, porque eu tenho estudado ao longo dos anos direitos indígenas, isso é uma questão central, sobretudo na maneira como algumas cortes, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, defende os direitos indígenas. Então, essa é uma primeira questão que eu quero te perguntar, você como... Eu ia até dizer que a gente tem uma trajetória um pouco parecida, porque eu também sou internacionalista, eu também venho das relações internacionais, faço mestrado, doutorado em Direito. Eu vejo algumas semelhanças aqui na tua busca interdisciplinar com minha própria trajetória, e eu também terminei meu doutorado em 2018. Então, eu vejo, assim, algumas maneiras de estruturar a discussão que remetem assim, à minha própria trajetória. Mas aí, vamos lá, minha primeira pergunta é essa. Você, sendo especialista em direito à moradia, direito às cidades, você já fez alguma incursão no sentido de aproximar essa ideia de direito social da propriedade, direito à propriedade, com o direito à propriedade, como é defendido em relação aos direitos indígenas? Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles tentam afastar, né, o direito da propriedade
da esfera privada e tentando trazer um pouco mais para essa esfera dos direitos humanos, que é algo que você falou, assim, durante a sua apresentação. Então, essa é a primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, ela coincide com vários comentários que você foi fazendo ao longo da tua apresentação e também está presente no teu artigo. Por exemplo, quando você fala que o juiz diz, se eu for tentar aqui decidir por direitos humanos, não vai dar certo, ele vai por uma tecnicalidade, que não é bem uma tecnicalidade, mas ele vai lá mais na forma rígida. E daí eu articulo isso também com a defesa de direito indígena e com a tese de uma colega que defendeu há algum pouco tempo, a Gabriela, e daí eu te pergunto o seguinte, será que a gente não está utilizando um conceito inadequado a utilizar a propriedade, função social da propriedade? Porque a gente não fala em direito à moradia. Por que a gente ainda insiste em utilizar esse conceito que, quando a gente fala na função social, na função da propriedade, a gente está aqui num ramo mais da propriedade privada, da economia. Quando a gente vai para o direito à moradia, a gente está se apoiando totalmente nos direitos humanos. Então, por que a gente usa o primeiro em vez do segundo? Será que os direitos humanos não dão uma base suficientemente sólida para a gente articular esse direito? Será que isso não é uma contradição em termos? E daí, assim, conversando com outros colegas que estão aqui, para mim, o conceito de função social da propriedade, ele fica, assim, entre três possibilidades. Eu queria saber da tua opinião. Se esse conceito é um acoplamento entre direito e economia, ou seja, é um diálogo entre economia e direito, se ele, na verdade, é uma corrupção da economia sobre o direito, ou seja, a economia, a lógica econômica acaba prevalecendo e a gente fica aqui sambando em torno dessa função social, mas ela não existe, vai ser a propriedade e as regras que regem esse acesso à propriedade que vão ser mais relevantes, ou se, na verdade, por meio desse conceito, a gente consegue ter uma irritação do direito sobre a economia e trazer algo que a gente ainda não consegue por meio do direito à moradia. Se isso, de repente, é um primeiro passo para que a gente depois fortifique o direito à moradia. E uma última questão, sem querer monopolizar, queria saber se você conhece alguns casos de Recife sobre direito à moradia, cidades. Recentemente teve um caso enorme assim de desocupação aqui perto de uma barragem. Queria saber de que maneira tu... Como? O caso Estelita. Não, nem foi Estelita, eu estava procurando, eu estava vendo uma dissertação de mestrado há 2 semanas em que ela falava do direito à moradia, ela citava alguns casos. Você estava apresentando, eu estava aqui buscando. Eu não sei se é da comunidade do Curado, ou se é uma comunidade que fica aqui em Jaboatão, mas eu queria saber a tua opinião sobre o Ocupa Estelita, de que maneira isso se situa numa discussão mais global sobre direito à moradia em cidades. Ok. Posso começar, então, com essas duas? É o seguinte, eu tinha pensado, Douglas, na época, né, esse texto é de 2015, então eu comecei o doutorado em 2013, 2014, então eu tinha algumas considerações a serem feitas sobre sistemas constitucionais, mas eu não tinha uma ideia de fazer uma discussão teórica sobre um sistema constitucional, um modelo de sistema constitucional, ou comparar modelos de sistemas constitucionais. A minha ideia era basicamente dizer o seguinte, independente do sistema constitucional, o direito de propriedade vai ser limitado. Essa era a minha ideia inicial. E essa ideia inicial, ela está muito dentro dos primeiros, né, das primeiras páginas que eu acabei escrevendo e acabaram mudando um pouco, mas foram as primeiras páginas da tese, que era basicamente o seguinte, nós temos um sistema constitucional no Brasil que é extremamente conservador, né? E se a gente falar, aí eu já entro na questão da Karina, que é a primeira, né? Bom, uma delas, que é o seguinte, se a gente falar de se a gente falar de direito à moradia, sem falar de função social da propriedade, vai parecer que a gente está pulando etapas, digamos assim. Isso era o que eu pensava à época, né? Obviamente que essa minha percepção foi mudando. Hoje, eu penso o seguinte, faria muito menos um texto normativo, faria acho que é possível, observando não os textos constitucionais na América Latina, por exemplo, ou em comparação ao texto brasileiro, ao texto constitucional brasileiro, mas o processo constituinte, digamos assim, da América Latina, tende a distribuir terras e tende a distribuir moradias. Num artigo posterior,
que foi o artigo que a gente publicou na revista da AGU. Ali eu faço uma sequência de textos, né, digamos assim, uma sequência de parágrafos sobre a função social da propriedade, mas a questão da ocupação e, portanto, a moradia, né? A gente está falando de sistemas constitucionais latino-americanos, a gente não pode esquecer que há muitos países na América Latina que não têm o mesmo nível de urbanização que o Brasil, né? Então, se você olhar, por exemplo, para o Peru, para a Bolívia, a gente não tem o mesmo nível, né, de densidade demográfica. Algumas cidades vão se parecer às grandes cidades brasileiras, mas, em geral, viajando pela América Latina, você percebe que a densidade demográfica, ou consultando os dados, você percebe que a densidade demográfica é distinta. Então, faz sentido você pensar num sistema político que pense a terra primeiro, antes de pensar a propriedade. Aí a gente seria menos normativo. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas seria mais ou menos isso que eu tinha pensado na época, né, digamos assim, porque eu pensava, a gente vai discutir a moradia, mas como o juiz, né, a José Maria Fernandes Cerro, se eu chegar com direitos humanos, bater, né, na porta do Tribunal de Justiça da União Europeia, eles vão falar, colega, lo siento, não vai rolar. Mas se eu, e aí é a cooptação da tragédia, né, porque com base em uma situação que é extremamente trágica, traumática, você é obrigado a optar por uma estratégia jurídica que menos confronta menos, né, com a realidade, ou seja, que confronta menos com os argumentos que devem ser confrontados, né, ou seja, colocar em evidência o direito à moradia, e que é o que importa, né, que é o que importa, que é o que deve ser reafirmado, à luz até mesmo de uma visão constituinte, tanto no direito espanhol quanto no direito brasileiro. Por que o constituinte se deu o trabalho, né, de colocar lá função social da propriedade, e o artigo 6º da Constituição é um artigo que a gente fala que é derradeiro, pero no último, não? Porque ele vem depois da afirmação dos direitos fundamentais, mas a gente está falando, a gente não está falando da moradia em si, né, como a Karina ressaltou. Então, eu acho que em 2015 era mais ou menos o que eu pensava. Hoje a minha ideia seria, não, hoje a minha ideia seria virar do avesso, né, porque hoje o que eu poderia fazer era pegar os estudos de caso, expor primeiro, denunciar que existe uma exposição enorme, né, da violação do direito de propriedade, ou seja, que isso é muito mais midiático do que qualquer outra coisa, e a seguir eu faria uma discussão mais teórica sobre um sistema constitucional que inclui ou exclui, né, num sistema binário, inclui ou exclui o direito à moradia, né, assim, do ponto de vista prático. A Karina fez outras perguntas, eu vou tentar ser mais conciso. Direito de propriedade e terras indígenas, né? Olha, Karina, eu acho que dá sim para ligar. Existe um instituto no Brasil que são as reservas extrativistas, né? Por exemplo, a mais famosa é a Chico Mendes, que fica lá no Acre. A discussão ali foi sobre a posse da propriedade, não tem concessão de direito de propriedade, ou seja, as terras continuam da União, as comunidades tomam conta dessa terra da União, e a grande contradição, que eu, inclusive, tenho acompanhado recentemente, é que na reserva extrativista Chico Mendes, a gente tem um mapa, né, do desmatamento dentro da reserva, porque a concessão de terras no Brasil e a reforma agrária, ela tem que ser acompanhada de institutos de crédito e de fomento de tecnologias para que essas pessoas sobrevivam, porque as comunidades jogadas num terreno, mesmo que tenha água, mesmo que tenha, né, acesso as economias extrativistas, no caso aí da Amazônia, essas pessoas não vão subsistir, porque a informação cultural é de que elas têm que fazer muito dinheiro. Então, o que está acontecendo na reserva hoje, né? Essa é a dialética, né? Houve a concessão de terras, o Estado da União, as reservas extrativistas, se eu não me engano, são 54 em todo o país. Só para você ter ideia, a reserva extrativista Chico Mendes é do tamanho do município de São Paulo, mais ou menos. Tem mais de 1 milhão de metros quadrados. O desmatamento acelerou nos últimos anos, e gado e pequenos roçados, né?
que são o que eles chamam de projetos de manejo, né? Que é corte raso, vende a madeira e ali coloca um roçado. E essa é a grande contradição. Agora, dá para discutir a questão das terras indígenas como a proteção mesmo, né, das terras, a respeito à demarcação das terras, sem esse papo de marco temporal, porque isso é um absurdo, né? Dá para fazer. Como é que a gente vai fazer? Com reservas extrativistas? É um caminho institucional que já está assentado, mas tem que ter eletricidade, tem que ter energia solar, né? Porque inclusive o Ailton Krenak fala, a gente é índio por dentro, a gente não é índio por fora, não é porque eu estou de camiseta ou uso celular que eu não sou índio, eu sou índio por dentro, ou seja, e de vez em quando, né, que eu vou à cidade, ou seja, não tem essa de ser índio, bater o olho numa pessoa. Então, isso não quer dizer que as reservas extrativistas ou as reservas indígenas não tenham que ter tecnologia, não tem que ter pequenas ações. É mais ou menos isso que eu penso, né? Não sei. Bom, a estratégia de litigação acho que já respondi. Direito à moradia e função social da propriedade, acho que já respondi, mas aqui, direito e economia, aí tem fortes relações com Luhmann aí, né? Senti o interesse do Douglas. Eu não sou especialista em Luhmann, mas eu acho que você tem toda a razão quando você fala sobre uma espécie de acoplamento entre direito e economia. Existe sim. Inclusive, a minha tese tem um subtítulo, né? A tridimensão, né? De uma racionalidade tridimensional, porque é o direito de propriedade, é a economia, e são as questões históricas que vão surgindo, né? São as questões históricas que vão surgindo. Só diria uma coisa. Para a questão do direito à moradia, a gente tem que pensar em projetos estratégicos. É muito importante a gente pensar em projetos estratégicos. Então, eu já aproveito para inserir algumas observações sobre outros sistemas constitucionais. Quando a gente fala da Ásia, existe referência à questão da moradia como um elemento estratégico, né? Isso está, bom, enfim, se a gente olha os planos nacionais de construção de moradia, então Singapura, Hong Kong, China e Coreia do Sul têm feito construção de moradia popular. Hoje eu estava vendo os dados de novo e eu anotei aqui. A gente tem, por exemplo, 80% das pessoas que moram em Singapura moram em residências moradia social. Em Hong Kong, esse número chega a 30%. Na Coreia do Sul, chega a 60%. Então, a gente está falando de pessoas que têm acesso à moradia por programas de moradia social. E esses programas de moradia social estão encaixados, né, em pilares, digamos assim, de projetos nacionais de desenvolvimento. Então, a gente está longe disso no sentido de que como é que a qualidade desse acoplamento pode se dar? Bom, ela pode se dar de maneira extremamente, enfim, negativa, que eu acho que colocaria no extremo os países latino-americanos e africanos. Ela pode se dar no nível do meio, né, que seria o caso dos países asiáticos. Tem um filme, O Parasita, que mostra, né, bem isso. Pessoas que moram no submundo, pessoas que, né, moram em casas luxuosas, enfim. E você tem, não ao outro lado da ponta, que seria o outro extremo da felicidade completa, mas quase a caminho disso, que seriam os países que, historicamente, têm investido em moradia social, que são os países da Europa Central, do meio para cima, né? Irritação, direito e economia. Total. Há uma irritação principalmente quando a gente lê sentenças de juízes que reintegram posse. Total. Assim, moradia fica assim, a gente não está nem pensando nisso, se deve imposto, se não deve imposto. O negócio aqui é garantir, como o Douglas falou, né, mais um sistema normativo, funcionamento de um sistema normativo, como se fosse um sistema fechado, não lembro muito bem dos termos, eu acho que é sem acoplamento, não tem
e não tem interferência de outros, não tem interferência de dados da realidade social, do entorno, de outros direitos, ou do funcionamento de outros sistemas, como é o caso de uma economia que seja mais redistributiva. Não tem. Os juízes acham que, e a gente sabe que a reprodução disso é a reprodução de um interesse de classe, né? No fundo é isso, no Brasil é isso. Ok, não sei se eu respondi tudo, mas tentei. Muito bom, maravilha, Well. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Marcos? Eu gostaria. Na verdade, essa última frase do professor, acho que disse muito a minha ideia que eu tive do artigo quando eu li. Eu achei, primeiramente, excelente, professor Wellington, a abordagem, essa abordagem, extremamente interessante, essa abordagem que o doutor fez, dessa ideia de analisar as decisões judiciais com enfoque de manutenção de um discurso, de garantia de propriedade privada. Eu achei isso muito forte, que tem é como se a colega falou, a Karina, ela falou justamente esse acoplamento. Eu vou usar um termo, uma fagocitose, vamos usar um termo biológico. Uma fagocitose seria coisa boa, né? Mas é justamente isso. Eu vejo no Brasil, assim, uma ideia de propriedade, ela vem antes, né? A ideia da propriedade privada vem antes da ideia de moradia e essa ideia de proteção. Então, por isso, e quando a gente então, achei, em suma, extremamente interessante essa ideia. E eu coloquei justamente aqui que essas decisões judiciais, ela trazem um discurso elitista mesmo, de manutenção do sistema que já existe. A minha pergunta é mais um viés, assim, quando eu li sobre o que era a função social da propriedade, eu gosto muito do direito público, então eu pensei muito no direito administrativo. E aqui a gente tem uma discussão, né, de uso capião de bem público. Aqui, digamos assim, é uma coisa intocável. A gente não se pode falar de uso capião de bem público, ainda que a propriedade não cumpra sua função social. É uma contradição absurda. Então, assim, apesar acho que a entender ser meio lógico o seu raciocínio, você entende também, nesse sentido de que, inclusive, por esse raciocínio, essa linha de pensamento, inclusive um bem público poderia ser objeto de expropriação em caso de não realização da função social, justamente por você garantir mais o direito à moradia do que a propriedade em si, né? Sim, a função social da propriedade, bens públicos e bens privados. Existe, obviamente, uma diferença entre alguns juristas, né, que vão dizer, não, isso é um absurdo, né, essa pessoa está drogada, está bêbada. Outros juristas vão dizer que não, que se trata de uma propriedade, tem que cumprir a sua função social, seja bem público ou bem privado. Eu sou da opinião de que a ocupação do território, né? A gente não está falando nem de propriedade, está falando do território, seja território urbano, seja território rural. A ocupação do território, ela é estratégica. E ela é estratégica de diversos pontos de vista. Um deles é a moradia, né? Então, eu li recentemente um artigo sobre uma ocupação no Rio Grande do Sul, e essa ocupação no Rio Grande do Sul se deu num prédio público, que funcionava uma agência da Caixa Econômica Federal. E a juíza deu reintegração de posse. Em seguida, se ela deu reintegração de posse e se tratava de propriedade, o próprio movimento questionou, falou, então cadê o cumprimento da função social dessa propriedade? E obviamente que isso foi traduzido em políticas mitigatórias, mas o movimento partiu daí para negociar, né? A gente também tem que pensar na questão das alianças, né? Há movimentos que fazem alianças e perdem poder no longo prazo, ou deixa quem vem atrás com menos poder, digamos assim. Então, a luta desse movimento social por moradia, né, no Rio Grande do Sul conseguiu, de alguma forma,
uma ampliação do acesso aos aluguéis sociais. Isso foi uma vitória para o movimento, porque aquelas famílias, a gente está pensando em famílias e indivíduos que não têm onde morar, né? Então, a gente tem uma questão emergencial aí. E isso não fechou as portas para quem vinha atrás. Inclusive, a Prefeitura de Porto Alegre teve que ampliar o orçamento direcionado a essas famílias necessitadas. Claro que a gente está falando de uma quantidade muito pequena, né, perto da demanda que é grande. Mas respondendo a sua pergunta, eu vejo da seguinte maneira: bens públicos ou privados devem cumprir a sua função social. Agora tem uma questão que é importante. Do ponto de vista estratégico, é melhor que um conjunto habitacional ocupe, né, ou que justifique o uso capião de uma propriedade, do que uma propriedade individual. Porque a ocupação da propriedade individual vai gerar muito mais conflito, né? Porque você está falando de uma pessoa só. Agora, quando você está falando de um conjunto de pessoas que foram afetadas pela falta de moradia, isso cria um outro debate na sociedade. Eu tenho o exemplo de São Paulo, o caso do movimento dos trabalhadores sem teto, que é um movimento vitorioso, né? Um movimento vitorioso em várias frentes. Eles conseguiram não só a construção de moradias, mas eles conseguiram também negociar preço, conseguiram questionar a planta de imóvel. Ou seja, o que é isso, cara? Você está colocando 60 metros quadrados? Não, mas não vai ter elevador. Um prédio de 10 andares não vai ter elevador? Vai ter elevador, sim. Então, e essas terras eram terras da União, né, que a União concedeu. E já estavam sendo ocupadas por esses movimentos. Também tem uma diferença, né? Terras do município, terras do Estado e terras da União. No caso de Pinheirinho, o custo foi maior porque eles estavam em Pinheirinho, que era uma massa falida, uma propriedade privada. Quando eles saem dali, eles teriam que ser realocados. A Prefeitura de São José dos Campos teria que dispor dinheiro para comprar um terreno, não tinha. A União cedeu. Isso entra numa conta, né, no sistema contábil. Ela cedeu. Então, ela cedeu milhões para a compra do terreno. Comprou-se o terreno. O Estado de São Paulo entrou com dinheiro para a construção de moradias, foi complementado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se vocês colocarem no Google a qualidade e o lugar dessas moradias, é uma coisa, assim, é uma coisa desumana, sabe? Porque sem estrutura nenhuma, na periferia de São José dos Campos, sem infraestrutura, sem policiamento, escolas adequadas, enfim, é um cinzento, né? E isso também viola, enfim, a função social da propriedade. Não é só, né, como a gente disse, não é só a única coisa que a gente tem que se atentar também para a qualidade do direito que está sendo efetivado em relação à moradia, né, que qualidade de direito né, então, é mais ou menos por aí, Marcos, eu acho que tem que ser nesse sentido, de pensar em projetos que, né, então, quando alguém falar em uso capião, você fala, peraí, mas você está falando de um indivíduo ou de famílias? Porque aí a pessoa já se divide, psicologicamente a pessoa já divide as energias dela, tela azul, né, ela não tá conseguindo processar direito. Nosso Maurício Palma tem uma pergunta também. Fala, Maurício. Ô, Wellington, boa tarde, aqui é tarde, pelo menos, boa noite para você, eu acho, né? Tá bem baixo, Maurício. Tá muito baixo, Tá, chegue mais perto. Pera aí, deixa eu tirar um bagulho aqui. Melhor assim? Não, né? É só falar não, pera aí. Deixa eu desligar um negócio aqui. Maurício, eu não estou conseguindo te ouvir, cara. Você não quer tentar com um fone? Um microfone talvez te ajude aí? Vamos lá, tá me ouvindo agora? Agora melhor. Tá, eu não te ouço, tá? Mas acho que vocês melhora meu microfone. Bom, boa noite aí para você, Wellington. Boa tarde a todos aqui. Considero tarde ainda. Muito obrigado, tá? Tanto
pela sua exposição, quanto pelo texto, tá? Texto muito massa, muito legal, muito bem feito. Ah, eu vou fazer só uma pergunta rápida para você, que é o que eu mais gostaria de aprender com você mesmo, tá? Em primeiro lugar, do Marcos, aí o Marcos, a gente tem jurisprudência já dizendo ser possível, apesar da proibição constitucional, ao uso capião no caso de bens não dominicais, seja, bens públicos não afetados, tá? Então você tem decisão, inclusive, do TJ São Paulo, reconhecendo a uso capião. Tem uma, se não me engano, eu não tenho certeza mesmo, tá? Do TJ Rio Grande do Sul também. São casos bem específicos, tá? Muito específicos mesmo, de áreas que estavam para ser desapropriadas e que, ou para alienar, melhor dizendo, né, alienadas pelo Estado e que foram aí reconhecidas a uso capião para algumas comunidades. Eu acho esse tipo de decisão, do ponto de vista da dogmática jurídica, bastante importante, tá? Para o Brasil, assim, não sei bem se como que vai caminhar isso, sabe? E me parece às vezes que é uma discussão que ainda está engatinhando, embora essas decisões tenham 4 ou 5 anos já, tá? Wellington, o que eu gostaria de te ouvir, que você falou um pouco agora, é sobre a litigância, né? Sobre os movimentos sociais. Quer dizer, você já esteve tão perto aí dos movimentos sociais da Catalunha, não é? Por direito de moradia. Eu, nos últimos anos, também fiquei muito próximo de alguns movimentos sociais de moradia, até como advogado deles, tanto para fazer REURB, quanto para garantir o direito à moradia por meio de defesas e peças no judiciário. Então, eu queria te perguntar como que você vê, assim, qual é o horizonte que você vê hoje do movimento social catalão, não é? O do movimento social na Espanha, que foi seu objeto de estudo propriamente, não é? Qual que é o balanço que você está fazendo hoje, não é? Com essa nova onda aí, o que está acontecendo na Europa hoje em dia. Eu gostaria de te ouvir em relação a isso, aprender com você de novo, Wellington. Ok. Bom, mudou bastante, né? No princípio, a litigância era sobre o direito do consumidor e a renegociação dos contratos, digamos assim. Hoje, a Catalunha está dividida porque Barcelona tem uma prefeita progressista que tem investido bastante em moradia social e tem gerado mais oportunidades, né, para aluguéis sociais e ajudas. Por outro lado, você tem outras prefeituras da Catalunha que não têm essa mesma pressão que Barcelona, que é a capital, né, da Catalunha, tem. Mas nos movimentos sociais, o que a gente percebe é uma espécie de cooptação. Deu uma freada, bastante. Eu acho que, do ponto de vista das alianças, aí eu estou falando da minha análise política, né? A gente tem que pensar sempre nas alianças. São os nossos amigos, são os nossos companheiros, mas a luta é a luta. E o movimento tem se freado um pouco. Agora, as eleições das comunidades aconteceram esse final de semana, né? E Madrid elegeu uma representante da direita, do Partido Popular, Ana Ayuso. E as políticas de moradia e as políticas de investimento à moradia social, que na Espanha tinham começado a serem discutidas no âmbito nacional com o Pedro Sánchez ali, e um pouco da pressão, né, que vem da Catalunha, porque Catalunha, o País Basco e a região de Madrid basicamente lideram esse processo, né, de demanda por mais moradia social. E a Espanha, dos países europeus, bom, aí são os países que passaram por ditaduras militares e regimes totalitários, né? Com exceção da Alemanha. Portugal, Espanha, a Grécia, Itália. E, no caso, os países do leste europeu, esses países não têm histórico
de moradia social, né? Porque, claro que os países do leste europeu, quando estavam dentro da União faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tudo pertencia ao Estado, mas depois que esses países deixaram de ser, né, membros da União, o sistema de propriedade avançou e essas pessoas, como é o caso de Varsóvia que eu conheci, basicamente vivem em apartamentos e cubículos que a infraestrutura, a eletricidade, a hidráulica, tudo isso não sei se vocês sabem, assim, só de memória, né, a gente está falando de reconstrução, 80% de Varsóvia foi destruída na guerra, né? E a construção de moradia popular foi massiva durante o período em que a Polônia pertenceu, né? Não pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas estava, né, economicamente dependente. Isso gerou uma má qualidade, digamos assim, na produção de moradias. E hoje, depois da redemocratização, as alianças têm determinado, né, como é o caso da Espanha, as alianças têm determinado a qualidade ou não dessas negociações, se vai ter mais moradia ou não. Então, a minha resposta direta, objetiva sobre o tema da Espanha e principalmente da Catalunha é que depois que os socialistas e os comuns chegaram ao poder, os movimentos sociais deram uma freada. Por parte de haver mais dinheiro em políticas públicas para moradia, mas por outro lado também porque desmobiliza, né? A Ada Colau, que é prefeita de Barcelona hoje, era uma das cabeças, né, do movimento social. E isso pode ajudar a gente a pensar, né, o que vai acontecer com o Guilherme Boulos no MTST, se ele virar prefeito de São Paulo, né? Isso pode ajudar a gente a pensar. Aliás, acho que o Guilherme Boulos deve pensar muito isso, porque eu lembro que a época, 2014, 2015, teve uma aproximação da plataforma de afetados pela hipoteca e o movimento dos trabalhadores sem teto. Eu fui uma das pessoas que articulei a aproximação desses movimentos, houve outros colegas também, mas isso me deixa pensar, sabe, coisas para pensar, sabe, Maurício, porque eu acho que haverá com certeza uma freada. Eu não sei se tinha outra pergunta, na litigação, acho que já respondi, né? A litigação era basicamente revisão de contratos e cláusulas abusivas. Essa foi a estratégia, eles seguiram a estratégia do Tribunal de Justiça da União Europeia, depois do caso Aziz Absaber. Por isso que o caso Aziz Absaber caso Mohamed Aziz é paradigmático. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Legal, Wellington. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu sei que você está trabalhando muito com estatística, com modelo de desenvolvimento matemático para medir eficiência, né, inclusive em R, etc. Como é que a gente poderia fazer, ou se você conhece algum estudo que meça quanto a concentração da propriedade e o descumprimento da função social é economicamente ineficiente? Como é que, assim, a gente tem estudos sobre desigualdade, né? À medida que a desigualdade aumenta muito, a economia deixa de ficar eficiente, do ponto de vista do atendimento, né, de bens, etc. E tal. Pensando direito de propriedade e função social, tem algum estudo que você conhece? Você está trabalhando com isso? Tem. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Posso, rapidamente? Claro. Ok. Espera só um momento. Beleza, Mal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Maurício. Boa aula para você. Obrigado. Ana, quer fazer alguma pergunta? Minha pergunta não, mas só queria fazer uma consideração. Não sei se o Wellington ou vocês também já estudaram Carlos Weiner. Ele entende que a gente não deve, não é tão adequado falar em função social da propriedade, porque a função da propriedade ela não é social. O ideal seria a função social da terra, porque a terra sim teria uma função social. Porque o conceito de propriedade, por si só, já não é social. Essa é uma questão que eu achei interessante quando eu estava lendo, né, as ideias dele.
Isso. Não, eu acho mais adequada e acho muito mais interessante. A questão é que se a gente fala de função social da Terra, como o texto foi publicado em 2015 e o Douglas bem ressaltou, eu tinha uma cabeça bem mais normativista do que hoje, né? Então, se eu falar função social da Terra, as pessoas não vão situar, né? Era mais esse sentido. Mas assim, eu concordo completamente com você. Eu acho que o negócio é terra, realmente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, porque eu não sei como é que compartilha Bom, como é que eu Eu compartilho vim aqui aqui? na setinha, ó, apresentar agora, Aham. e aí põe uma janela. Aham. Aí você pode. É um texto, um PowerPoint, um arquivo, o que que Não, é? é um texto de PDF. Se você achar melhor, depois você pode me mandar no Zap, eu mando para o Tá, pessoal do grupo. tá. Assim, se você quiser citar o texto, a gente pode Mas procurar você pode depois. repetir de novo o caminho? Apresentar agora. Apresentar agora é uma janela. Apresentar agora uma janela? Ui. É. Tem três opções, ó. Uma guia, uma janela e a tela inteira. Aí você escolhe a janela que o texto está. Ah, ok. Não, para mim aparece quadro de comunicações, alteração do layout, tela cheia, alterar plano de fundo. Você foi. Não, eu estou falando da setinha que está para cima. Apresentar Ah, agora. ok. Tem uma dos Aí, três pontinhos. perfeito. Tela inteira. É. Uma janela ou uma guia? Qual delas? Uma janela. Aí vai te abrir aí as opções. Ah, perfeito. Aí. Dá para ver aí? Agora está entrando. Tá. Isso daqui é o índice Gini das propriedades agrícolas. Então, como é que dá para medir isso? A concentração de terras, o que que mede o índice Gini, né? A concentração de terras que existe no Brasil. A gente tem índice Gini para tudo qualquer lugar. A metodologia está num livro chamado A Ascensão do Resto, da Alice Amsden. E eu posso colocar aqui a referência, ou você pode depois, Douglas, passar para o pessoal, mas a ideia é a seguinte: você tem num eixo a quantidade de propriedades e no outro eixo você tem a área, né? Então você tem de 0 a 1 nesse eixo, de 0 a 1 nesse outro eixo. Quanto maior for essa linha aqui, né, colada, quanto mais essa linha estiver colada no eixo aqui, nesse eixo de baixo da quantidade de propriedades, maior a concentração de terras, porque o que importa é esse espaço aqui que está em cinza. Tá vendo esse espaço em cinza? Isso aqui importa. Esse é o nível de concentração, que seria o índice Gini. E nesse outro eixo aqui, a gente tem a área das propriedades. Então, por exemplo, 50% de todas as propriedades do Brasil. Isso é o censo do IBGE, tá? O censo do IBGE, censo agrário de 2017, eu não estou falando de terras urbanas, estou falando de terras agrárias. 50% das terras agricultáveis no país, perdão, 50% das propriedades de terras agricultáveis no país tem aproximadamente 95% das terras. E aí você consegue fazer a medição, de investimento em tecnologia. Então, você tem aqui os principais tomadores de empréstimo do BNDES, por exemplo. O primeiro deles é a Petrobras, o segundo é a Embraer, depois empresas de energia, Vale, a mineração está muito presente. E aí você tem investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esses três elementos, né? Índice de concentração da terra, o desenvolvimento, os empréstimos, né, com taxas de juros especiais e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isso cria uma metodologia que você consegue medir desenvolvimento. Como é que seria no Brasil se a gente tivesse uma reforma agrária? Seria assim, ó. Se a gente tivesse uma reforma agrária no Brasil, menor propriedade, 5 hectares, maior propriedade, 200 hectares, só lembrando que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então,
Menor propriedade, 5 hectares, são aproximadamente 5 campos de futebol, um pouco mais que isso. Né? Então, estou pensando aí reforma agrária radical, mas isso não afeta de maneira nenhuma, é uma questão muito mais ideológica, né? Não afeta de maneira nenhuma a produção de commodities, por exemplo. O Brasil pode continuar exportando. O último censo agrário revelou que 95% das terras do Brasil agricultáveis estão em 50% das propriedades. E mais, revelou que 15% das terras estão em mãos de mais ou menos 1% desses proprietários. É muita terra. É muita terra. E a Alice Amsden, que tem um livro chamado A Ascensão do Resto, tem uma versão traduzida pela Unesp, pela editora Unesp. Ela vai falar da questão da concentração de terras. Por quê, Douglas? Porque a acumulação primitiva do capital ela acontece no campo, né? E os movimentos migratórios, as favelas surgem de massas empobrecidas que migraram. A gente pode pensar isso do ponto de vista a agricultura, mundo rural e mundo urbano, ou a gente pode pensar isso no contexto das periferias urbanas, né? Como é o caso das favelas que surgiram nas capitais do século XIX, início do século XX. Bom, muito bom. Obrigado, Wellington. Acho que foi excelente o encontro. Obrigado a vocês. Perdão aí, falei bastante. Que é isso, acho que foi muito representativo do texto. A gente te agradece pra caramba teu tempo, tua disposição. A gente sabe que é bastante tarde aí. Agradeço a participação de todo mundo e espero contar contigo de novo aí no segundo semestre. Pode Não é? deixar. Um grande abraço aí, um bom descanso para você. Pode Valeu. deixar. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí. Abraço, Um abraço. gente. Cuidem-se aí. Viu? Obrigado pelos comentários, gente. Tchau, Sempre tchau. aprendendo. Obrigado, Muito Ana. bom Obrigado, mesmo. Maurício. Obrigado, Tchau, Marcos. tchau. Leidiane. Galerinha toda. Karina, já foi. Tchau. Abração.